Notícias falsas nas redes sociais se tornaram uma ameaça às campanhas de vacinação em todo o mundo. No Brasil, cresce o número de pessoas que criam até mesmo páginas na internet para fazer campanha contra a imunização. Medos, dúvidas, É verdade que a vacina pode fazer mal? suspeitas. Isso é ou não é uma conspiração? É com mensagens alarmantes que as notícias falsas se alastram pela internet e prejudicam a saúde das pessoas, principalmente as mais indefesas, as crianças. De tempos em tempos, pais recebem nos celulares notícias falsas, alertando sobre supostos perigos da vacinação. Pra tomar cuidado, porque muita gente estava tendo problema, ficando paralítico por conta das vacinas. Bastante amiga minha recebeu mensagem falando, algumas nem deram a vacina. Tem muitas mães que já não, às vezes atrasa a vacina ou às vezes nem dá, aí recebendo essa mensagem aí que vai ficar pior, né? São mensagens com títulos como vacina da gripe é um veneno mortal. Alerta, vacina da polio tem mercúrio 25.000 vezes acima do permitido. Jovem morre após se vacinar. Por causa da disseminação de notícias falsas, os índices de vacinação têm diminuído não só no Brasil, mas em grande parte do planeta. Infelizmente, essas falsas notícias tomaram uma dimensão muito grande e isso gera insegurança na população. Um absurdo no nosso tempo, mas isso espalha muito facilmente nas redes sociais. Isso tem causado um impacto. Causou impacto na Europa e nos Estados Unidos, onde vários casos de sarampo surgiram depois de várias pessoas suscetíveis por conta dessa ignorância recente. Em São Paulo, mesmo com a atual campanha massiva contra o sarampo, a cobertura vacinal só chegou a 35% entre os jovens até 29 anos e 41% entre os bebês de 6 meses a 1 ano. Esse fato é considerado um absurdo para os médicos. O benefício das vacinas, é reconhecido mundialmente. A gente só consegue comparar esse benefício no controle de doenças e na redução do número de doenças infecciosas ao uso da água potável. Então, a humanidade teve um benefício enorme com a introdução das vacinas. E o sarampo é uma delas. Muitos pais e as mães que decidiram não vacinar os filhos se escondem. Eles têm medo da reação das outras pessoas. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu não sou negligente. Eu estou cuidando dos meus filhos. A mulher se mostra convicta. Eu acho que pesa mais os pontos negativos do que os positivos. Os dois que não foram vacinados, eles são muito mais fortes. No sentido, eles pegam doenças, mas a resposta imunológica é muito mais rápida. Só que para os especialistas, atitudes como essa são um perigo, não só para os filhos destas pessoas, mas também para aqueles que os cercam. Quando você deixa de vacinar o seu filho, você não está colocando em risco somente a saúde dele, você está colocando em risco a saúde de outros que convivem na mesma comunidade e da população de uma maneira geral. Me perguntar sobre o movimento anti-vacina, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande com o resto das pessoas. Quando as autoridades descobrem que alguém não vacina os filhos, os casos podem ser levados à justiça. Há menos de um mês, em Paulínia, no interior paulista, este promotor conseguiu que 2 pais fossem obrigados a imunizar o filho. O Conselho Tutelar recebeu a informação de que uma criança de aproximadamente 2 anos ela não era vacinada pelos pais, nunca tinha recebido nenhuma dose de vacina. Os pais teriam sido influenciados por um estudo de 1998. Um médico britânico fez uma publicação há 20 anos atrás, tentando relacionar o autismo à vacina, por exemplo, a tríplice viral, que é a vacina do sarampo. O nome do médico que tentou relacionar vacinas a autismo é Andrew Wakefield. Anos mais tarde, provou-se que o estudo do britânico era uma farsa. Quando foram ver os dados,
era tudo mentira. Esse médico foi cassado, a revista se retratou em relação a essa informação falsa. Não existe essa ideia de que a vacina poderia causar algum mal ou gerar algum mal em crianças e adolescentes, pessoas imunizadas. Agora, os pais da criança de Paulínia têm 30 dias para apresentar a carteira de vacinação do filho preenchida. Senão, podem até perder a guarda da criança. Os pais, quando tiverem essa exposição contínua do filho, né, a perigos, a prejuízos, eles podem sim perder definitivamente o poder familiar.